Imagine por um segundo. Você está deitado tentando dormir, mas cada vez que insira sente aquele barulho no peito, como se seus pulmões estivessem cheios de cola. Você torce, mas nada sai. Tosse mais forte e sente a garganta arranhar, mas aquela massa continua lá grudada, bloqueando o seu ar. Não é só um catarro simples. O que você está sentindo é o sistema de defesa do seu corpo entrando em colapso. Ignorar essa congestão, esse pigarro constante ou essa pressão no peito pode ser o erro que te leva direto para um pronto-socorro conectado a um respirador, aquele muco inofensivo se não for drenado. Vira o lugar perfeito para bactérias oportunistas que podem causar desde uma bronquite crônica até uma pneumonia fulminante. Mas a solução nem sempre está na farmácia, cheia de químicos que ressecam suas mucosas. Às vezes, a biotecnologia mais avançada está escondida na sua própria cozinha. Olá, eu sou Adra, Camila Vega. Neste vídeo, vamos fazer uma intervenção profunda no seu sistema respiratório. Não vou apenas revelar os 3 alimentos específicos apoiados pela ciência, que agem como expectorantes naturais potentes. Também vou te ensinar a ler o código de cores do seu catarro que pode salvar sua vida. E o mais importante, vou te dizer qual alimento inocente você está comendo agora, mesmo que está transformando o seu muco em cimento armado dentro dos seus pulmões. Fique até o final, porque antes de revelar o alimento número 1, vou te avisar sobre uma combinação perigosa que 90% das pessoas faz café da manhã e que arruína suas vias respiratórias. Antes de entrarmos na ciência da recuperação pulmonar, lembre-se, este conteúdo é puramente educativo e informativo. Meu objetivo é explicar a ciência por trás dos alimentos, não substituir seu médico. Se você tem dificuldade severa para respirar, tosse com sangue ou febre alta, procure um profissional imediatamente. Aqui não vendemos milagres, apresentamos ciência aplicada ao seu bem-estar. Se você valoriza sua saúde e quer entender como funciona seu corpo, este é seu canal. Inscreva-se agora para não perder o guia definitivo de saúde. Para eliminar o inimigo, primeiro você precisa entendê-lo. O que é exatamente o catarro? Muita gente pensa que o muco é o vilão da história, mas na verdade ele é sua primeira linha de defesa. Seu corpo produz naturalmente cerca de 1 litro de muco por dia. Sim, você ouviu bem. 1 litro em condições normais. Este fluido é composto por água, sais umas proteínas chamadas mucinas. Essas mucinas formam uma camada de gel que recobre seu sistema respiratório. Imagine como uma esteira rolante grudenta. Aqui entra a mágica da biologia. Suas vias respiratórias são cobertas por uns pelinhos microscópicos chamados cílios. O trabalho deles é bater ritmicamente umas 1000 vezes por minuto para empurrar esse muco que prendeu poeira, vírus e bactérias em direção à garganta para que você engula ou cuspa sem perceber. Isso se chama limpeza mucociliar. Você sabia que a velocidade de um espirro para expulsar agentes irritantes pode superar os 160 km por hora? Seu corpo é uma máquina de expulsão potente, mas o que acontece quando ela falha? Aqui começa o problema. Quando a inflamação, seja por um vírus, fumar ou alergias, suas células entram em pânico, começam a produzir muco em excesso, mas não é o mesmo muco líquido e saudável. A composição química muda. São liberadas células imunológicas mortas, DNA celular e proteínas inflamatórias que aumentam a viscosidade do fluido. O muco fica tão denso que seus cílios já não conseguem movê-lo. A esteira rolante para e quando o muco fica parado, ele apodrece. Esse acúmulo é o que você sente como o peito carregado, mas nem todos os catarros são iguais. A cor que você expulsa é uma mensagem direta do seu sistema imunológico e saber interpretar isso é vital antes de escolher o que comer. Quero que você faça uma pausa breve e me diga nos comentários. Você já notou alguma mudança de cor no seu catarro quando fica doente? Transparente, amarelo, verde ou talvez marrom? Escreva sua experiência abaixo, eu leio daqui a pouco. Isso ajuda o algoritmo a mostrar este vídeo para mais pessoas que precisam de ajuda. No próximo bloco vamos decodificar essas cores. Vou explicar por que o verde nem sempre significa infecção bacteriana e por que o rosado é um sinal de alerta vermelho imediato. E logo depois vamos entrar com o alimento número 1,
uma raiz picante que contém um composto chamado gingerol, capaz de reativar esses cílios paralisados que vimos antes. Você não vai querer perder a explicação científica de como este alimento quebra as ligações de enxofre no muco. Vamos lá! O prometido é dívida. Antes de apresentar o primeiro alimento, você precisa saber o que está acontecendo aí dentro. Seu catarro não muda de cor por acaso, é química pura. Vamos decifrar o código de cores. Preste atenção, porque uma dessas cores exige atenção médica imediata. Primeiro, o transparente é o branco. Isso é o padrão, mas se aumenta em quantidade, costuma indicar o início de uma infecção viral ou uma reação alérgica severa. Seu corpo está tentando lavar o vírus. Aqui a hidratação é chave, mas não é o cenário mais grave. Agora, o que todos temem, amarelo ou verde. Existe um mito de que verde significa antibiótico. Errado. A cor verde não vem das bactérias em si. A cor vem dos seus próprios soldados, os glóbulos brancos. Especificamente os neutrófilos. Quando os neutrófilos morrem combatendo a infecção, liberam uma enzima chamada meloperoxidase, que contém ferro e tem um pigmento verde intenso. Então, se você vê catarro verde, significa que seu sistema imune está em plena guerra biológica. Nem sempre você precisa de antibióticos. Às vezes, só precisa dar aos seus soldados a munição correta através da nutrição. Cuidado aqui se você vê vermelho ou ado, especialmente se for espumoso. Isso indica a presença de sangue. Pode ser desde uma irritação menor por tosse muito forte até um edema pulmonar ou uma infecção severa como tuberculose. Se isso persiste mais de 24 horas ou vem acompanhado de dor no peito, desligue este vídeo e vá ao médico. Com isso não se brinca. E finalmente marrom ou preto, comum em fumantes ou pessoas expostas a muita poluição industrial. É basicamente alcatrão ou partículas presas que seu corpo tenta expulsar desesperadamente. Agora que você já sabe identificar o problema, vamos para a solução. O primeiro alimento da nossa lista não é um simples tempero para biscoitos. É uma das ferramentas naturais mais antigas da humanidade, o gengibre. Mas não coma ainda porque há uma forma correta e uma forma inútil de usá-lo. Do ponto de vista científico, o gengibre funciona através de dois compostos principais, os gingeróis e os xogaóis. Por que funciona para os catarros? Primeiro, o gengibre é um potente anti-inflamatório, reduzindo a inflamação das mucosas respiratórias. Menos inflamação significa menos produção de muco novo. Segundo, e aqui está o segredo, tem um efeito termogênico e expectorante. Ao consumir, eleva levemente a temperatura corporal e estimula a circulação. Isso ajuda a liquefazer a densidade do moco, quebrando aquela estrutura grudenta que te mencionei antes, facilitando que os cílios o expulsem. Por sinal, um conselho rápido: não descasque o gengibre com faca. Você desperdiça a metade. Use a borda de uma colher pequena. A pele sai sozinha e você mantém toda a polpa rica em gingerol. Experimente como consumir para máxima potência. Não use pó seco se puder evitar. A versão fresca é superior. Prepare uma infusão. Ferva 3 ou 4 rodelas de gengibre fresco em água durante 10 minutos. Desligue o fogo e aqui vem o truque da cingia. Adicione meio limão espremido e uma colher de mel cru. O mel não é só pelo sabor. Ele cria uma película protetora na sua garganta, irritada pela tosse enquanto o gengibre trabalha nos pulmões. Beba isto 2 vezes ao dia, de preferência quente. O gengibre é poderoso, sim, mas tenho que ser honesta com você. De nada vai adiantar você tomar litros de chá de gengibre se na manhã seguinte comete o erro que comete a maioria da população no café da manhã. Existe um grupo de alimentos que age como uma cola biológica. Há um debate científico sobre se produz mais muco ou simplesmente o deixa mais espesso a níveis perigosos. Mas a realidade clínica é que quando meus pacientes eliminam este alimento, a recuperação deles é 2 vezes mais rápida. No próximo bloco, não só vou te dizer qual alimento você deve eliminar temporariamente da sua dieta se tem tosse e vai doer, porque provavelmente você adora. Também vou revelar o alimento número 2, um vegetal humilde que com certeza você tem na sua geladeira agora mesmo, rico em quercetina e compostos sulfurados capazes de agir como um antibiótico natural suave.
Sabe por você chora ao cortá-lo? Essa mesma reação química é a que vai limpar seus brônquios. Não saia, porque a combinação do alimento número 2 com o que vou te dizer depois é a chave para dormir a noite toda semir. Te avisei no bloco anterior. Se você está lutando contra o catarro e continua consumindo isso, está nadando contra a corrente. Me refiro aos laticínios, leite de vaca, queijos curados, cremes e sorvetes. Quero ser muito precisa aqui para manter nossa autoridade científica. Existe um debate médico. Alguns estudos dizem que o leite não aumenta o volume físico do muco. No entanto, a experiência clínica e estudos recentes sugerem um mecanismo diferente e incômodo. O problema principal é uma proteína chamada caseína e a sensação de viscosidade que deixa na garganta. Quando você bebe leite durante um quadro respiratório, se gera um efeito de floculação. A mistura da emulsão gordurosa do leite com sua saliva espessa cria uma película que recobre a garganta. Isso engana seu cérebro. Você sente que há mais catarro, o que te obriga a tossir mais, irritando ainda mais a faringe e perpetuando o ciclo de inflamação. Conselho de especialista: enquanto você tiver tosse produtiva ou congestão, substitua os laticínios por líquidos claros, caldos ou leites vegetais sem açúcar. Faça o teste por 3 dias. Você vai notar que aquela sensação de nó na garganta diminui drasticamente. Agora que eliminamos o obstáculo, vamos trazer o reforço pesado. O alimento número 2 é a cebola, de preferência a variedade roxa. Sei o que você está pensando, doutora. O cheiro é forte. Exato. E esse cheiro é o que vai te curar. A cebola é rica em compostos sulfurados. Quando você a corta e chora, está liberando um gás volátil que, ao ser inalado, estimula a hidratação das mucosas. Mas a verdadeira joia da cebola é um bioflavonoide chamado quercetina. A quercetina é um potente antioxidante que demonstrou em estudos ter propriedades anti-histamínicas e anti-inflamatórias. Basicamente ajuda a acalmar a hiperatividade dos seus brônquios, permitindo que o ar passe melhor e que o catarro se desprenda. Com certeza sua avó te colocava uma cebola cortada na mesinha de cabeceira quando você tinha tosse, não é verdade? E funcionava. Me diga nos comentários se você já experimentou esse truque ou se acha que é só um mito. Vai te surpreender saber que a ciência apoia a inalação desses vapores sulfurados durante a noite. Mas não vamos só cheirá-la, vamos potencializá-la. Vou te ensinar a preparar o xarope de ouro, um expectorante natural que aproveita um princípio físico chamado osmose. Anote, é muito simples. 1. Pique uma cebola roxa em pedaços pequenos. 2. Coloque-a num frasco de vidro limpo. 3. Cubra a cebola completamente com mel de abelhas puro ou açúcar mascavo, se você for vegano. Embora o mel forneça propriedades antimicrobianas. 4. Tampe e deixe descansar 4 horas ou a noite toda. O que acontece aqui? A alta concentração de açúcar no mel extrai a água das células da cebola, arrastando consigo a querer e os compostos sulfurados para o líquido. O resultado é um xarope natural, potente carregado de princípios ativos. Uma colher deste líquido a cada 4 ou 6 horas é uma bomba suave para dissolver a mucosidade presa. Você já tem o calor do gengibre e o poder sulfurado da cebola, mas nos falta uma peça-chave. Às vezes, o muco é tão espesso e tem tanta proteína acumulada que precisamos de algo capaz de digeri-lo literalmente. O alimento número 3 é uma fruta tropical deliciosa que contém uma enzima proteolítica tão poderosa que se você deixar um pedaço de carne crua no seu suco, a carne vai se desmanchar. Imagine o que essa enzima pode fazer com as proteínas que formam o catarro na sua garganta. No entanto, há um erro terrível que as pessoas cometem com esta fruta. Cozinham ela ou compram em lata. Se você faz isso, está comendo açúcar inútil. A enzima morre com o calor. No próximo e último bloco de alimentos, vou revelar qual é esta fruta, como comê-la para obter sua enzima viva bromelina, e vou te dar minha rotina de 24 horas para limpar seus pulmões. Você não vai querer perder o shake final que combina tudo o que aprendemos. Vamos para a reta final. Chegamos ao terceiro titã da nossa lista. Se o gengibre aquece e a cebola desinfeta, este alimento dissolve. Falo do abacaxi, especificamente da sua arma secreta, a bromelina. Diferente dos anteriores,
A bromelina não é um simples antioxidante, é uma enzima proteolítica. Em termos simples, é uma tesoura molecular projetada para cortar proteínas. Por que isso é crucial para seus pulmões? O muco espesso e patológico contém altas quantidades de fibrina e proteínas inflamatórias que o deixam grudento como uma rede de pescar. A bromelina tem a capacidade clínica de digerir essas ligações proteicas através de um processo chamado hidrólise. Literalmente liquefaz a estrutura do muco, permitindo que você o expulse com uma tosse suave e eficaz em vez daquela tosse seca e dolorosa. Mas aqui você comete um erro. Se você compra abacaxi em lata ou cozinha o abacaxi numa sobremesa, está perdendo tempo e ganhando diabetes. As enzimas são termoláveis, moem com o calor da pasteurização ou do cozimento. Para que isso funcione como remédio, o abacaxi deve ser cru e fresco. E há um segredo mais. O que você acabou de ver é o que faz 90% das pessoas jogar fora o miolo do abacaxi porque é duro. Erro grave. Os estudos indicam que a maior concentração de bromelina não está na polpa macia e doce, mas no talo central e no miolo fibroso. Se você tem catarro, esse centro duro é seu remédio. Você pode bater ele no liquidificador com um pouco de água se for muito difícil de mastigar. Você já notou que se come muito abacaxi sua língua fica ardendo ou doendo? Não é alergia, é a bromelina funcionando. Como sua língua é feita de proteínas, o abacaxi literalmente está te comendo enquanto você o come. Essa microdigestão superficial é a prova viva da sua potência para desfazer tecidos orgânicos como o muco. Bem, você já tem os ingredientes gengibre, cebola e abacaxi, mas a mágica está na ordem. Como especialista, te sugiro esta rotina de 24 horas para maximizar a limpeza bronquíaca. Tire print da tela agora. 1. Em jejum, a fase termogênica. Comece o dia com a infusão quente de gengibre, limão e mel. Objetivo: corpo ativar os cílios que estiveram inativos durante a noite e suavizar a garganta para a primeira expulsão matinal. 2h30 da manhã e lanche da tarde, a fase enzimática. Consuma 2 fatias de abacaxi fresco, incluindo parte do miolo. Objetivo: introduzir bromelina no sistema para que trabalhe dissolvendo a densidade do muco acumulado durante o dia. Evite os laticínios nessas refeições. 3. Antes de dormir, a fase osmórtica, tome uma colher do seu xarope de cebola e mel. Objetivo: aproveitar o efeito antihistamínico da quercetina e os vapores sulfurados para evitar os ataques de tosse noturnos e permitir que você descanse, que é quando o seu sistema imune repara tecidos. Este protocolo é potente, mas há um veículo sem o qual nada disso funciona. Imagine que você coloca o melhor detergente numa máquina de lavar bromelina e o melhor amaciante, mel, mas não coloca água, a roupa não lava. Seus pulmões precisam de um nível específico de hidratação para que o muco flua. Se você está desidratado, o muco seca e adere como cimento. Na parte final deste vídeo, vou te dar a regra de ouro da hidratação respiratória. Não é só beber 8 copos. E vou te ensinar uma técnica física de 30 segundos usada por fisioterapeutas para descolar mecanicamente aquele catarro rebelde que nem o melhor xarope consegue mover. Fique mais 1 minuto, porque o que vem é um fecho de ouro para você voltar a respirar profundo. Imagine um escorregador de água sem água. Se você tentar se jogar, vai ficar preso no meio do caminho arranhando a pele. Exatamente isso ocorre nos seus pulmões se você aplica o gengibre, a cebola e o abacaxi, mas não bebe água suficiente. 95% da composição do muco saudável é água. Quando você está desidratado, seu corpo rouba água de onde pode, incluindo suas mucosas respiratórias. O resultado é um muco seco, denso e gomoso, que é quase impossível de expulsar, por mais bromelina que você consuma. Quanta água! Esqueça a regra genérica dos 8 copos. Escute seu corpo. Seu melhor indicador é a cor da sua urina. Se é amarelo escuro ou seus pulmões estão secos. Se é amarelo pálido ou quase transparente, você tem a viscosidade ótima para expectorar. Durante um quadro gripal ou de congestão, tente beber pelo menos 1 copo de água a cada hora. É o expectorante mais barato e eficaz do mundo.
Antes de nos despedirmos, quero te dar um segredo da fisioterapia respiratória que usamos em hospitais. Às vezes, o catarro está tão grudado nas paredes dos brônquios que a química não basta. Precisamos de física. Esta técnica se chama percussão torácica ou tapinha. Peça a alguém que te ajude ou faça você mesmo com cuidado se alcançar. 1. Ponha sua mão em forma de concha não plana. Deve haver dentro. 2. Dê palmadinhas rítmicas e suaves nas costas desde a zona baixa das costelas para cima em direção ao pescoço. O som deve ser oco, não uma palmada seca. Essa vibração mecânica ajuda a descolar o muco das paredes, levando-o ao centro do pulmão para que você possa tossir e eliminá-lo. Faça isso por 2 ou 3 minutos depois do seu xarope de cebola e você vai ver como a expulsão é imediata. Falamos de ferramentas poderosas hoje, mas quero ser muito responsável com você. Esses remédios são para congestões comuns, gripes ou recuperações leves, mas existem bandeiras vermelhas que você não deve ignorar. Se você apresenta febre alta que não cede por mais de 3 dias. 2. Dificuldade real para respirar, sentir que faltar mesmo estando quieto. 3. Dor aguda no peito ao inalar. 4. Tosse com sangue. Por favor, deixe o gengibre de lado e vai à emergência. Sua saúde é o primeiro e a medicina natural é complementar, não substituta da atenção de emergência. Seu corpo é uma máquina perfeita de autocura. Só precisa que você pare de obstruí-lo com laticínios e dê as ferramentas corretas, o calor do gengibre, a limpeza da cebola e a potência do abacaxi. Se este vídeo te ajudou a entender melhor como você funciona por dentro, te peço um pequeno favor que me ajuda muito. Dê um like no botão de curtir e compartilhe este vídeo com aquela pessoa que está torcendo há semanas. Você pode estar dando a ela a solução que tanto procura. Agora que seus pulmões estão a caminho da recuperação, você sabia que seu estômago é o segundo cérebro e controla grande parte da sua imunidade?